Eu te agradeço de verdade por estar aqui. A gente vai falar sobre sua carreira, vai ser bem bacana. Mas antes de tudo, eu quero saber se está tudo bem aí com você nesse tempo doido aí de pandemia, de quarentena, né? Tá deixando todo mundo doido, mas como é que tá as coisas? Desculpe, comi um pedaço de chocolate aqui, porque eu cheguei agora, Fica à vontade, eu fica à não vontade. jantei. Eu não jantei, daí eu tô comendo só para dar uma levantada, sabe? Não, tranquilo, tranquilo. Tá tudo bem, né? Eu tô aqui, né, falando com você, então tá tudo bem. Sim, sim. Né? Porque não posso reclamar de nada, mas tá muito difícil tudo, né? Perdi muitos amigos, enfim, complicado. Pois é. Você não pegou nada não, né? Eu não peguei. Eu tive uma. Em agosto do ano passado, eu tive muita febre, uns calafrios, passei assim, muito mal. Tive muita febre durante os dias. Acabei indo para São Paulo e fiquei no Sírio-Libanês fazendo exames, mas não deu nada, não tive nada. Nunca deu o que eu tive, mas eu, cara, fiquei bem mal, fiquei bastante mal, assim, emagreci muito, que foi ótimo, mas, mas não tive nada. Nunca deu positivo. Então eu tô bem. Na verdade, eu nunca tive tão bem fisicamente, então eu tô ótimo. Pô, maravilha. Então, tudo certo aqui. Então já vamos começar a nossa entrevista. Bora lá começar o nosso papo. Então, eu Oba, quero vamos saber lá. lá do início, como você entrou para o mundo da música, né? O que é que você ouviu que você gostou? Você falou, pô, vou entrar nesse caminho aí. Ah, putz, eu acho que eu sempre soube que eu ia fazer música, eu sempre quis fazer, quer dizer, era uma coisa que já. Olha quem tá aí. Eu sempre, desde criança, assim, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Quer dizer, uma época eu quis ser astronauta. Nos anos 70, quando o homem chegou na Lua, já um pouco antes na Apollo, que a gente acompanhava, eu tive esse momento. E claro, como todo brasileiro, jogar futebol, ser jogador de futebol, né? Porque eu morava do lado do Pacaembu, em São Paulo, quando eu vivia em São Paulo, e eu vi muito jogo de futebol, né? Eu vi a Copa de 70, o Pelé, o Santos, e aí essa época eu quis. Mas se não, a música sempre teve presente na minha vida, eu não sei, sempre teve. Meu pai cantava o tempo todo, tinha música na minha casa o dia todo, e a gente, minhas irmãs mais velhas, escutavam os Beatles toda hora, eram 8 anos mais velhas que eu. E a gente ouvia Beatles e Roberto Carlos, Jovem Guarda, né? Toda a Jovem Guarda, Jair Rodrigues, Wilson Simonal, Caetano, toda a Tropicália, né? Mutantes. Os Mutantes eram meus vizinhos. A mãe do Sérgio e do Arnaldo morava no meu prédio, no nono. Então eu via os Mutantes entrando e saindo toda hora do prédio e a Vanderleia, enfim. Enfim, pessoal. E aí eu ia na casa deles, eu subia na casa dele, do Sérgio, e brincava no bug. Eles tinham um bug que ficava na garagem, eu descia e ficava brincando que estava dirigindo o bug, sabe? Mas então, foi isso, assim. E aí, o Alec, que eu conheço desde os meus 5 anos, ele tinha três, eu era muito amigo do irmão dele, o Fred, dele também. O Fred, que nasceu no mesmo dia que eu, fevereiro de 62, né? Eu tô com 59, né? A gente era amigo, imagina, desde que. E aí, quando a gente estava um pouco mais velho, com 12 anos, a gente comprou um equipamento. Você é de São Paulo? Você está em São Paulo? Não sei. Não, eu sou Você é da de Minas onde? Gerais, de Uberlândia. De Minas, né? Minas Ah, Gerais. isso, eu me esqueci, desculpe, eu me confundi. E aí em São Paulo tem uma rua Santa Efigênia, que é uma rua de eletrônicos. Assim, a gente foi lá, comprou uma luz negra, uma estroboscópica, uma rítmica, não sei o quê, um amplificador, umas caixas, e aí a gente começou a alugar som e luz para festa. E a gente tocava, a gente era os DJs também, eram 4 amigos, eu, o Fred, o Sam, o Sony, o Raf, e a gente alugava, cara, e aí a gente fez muito sucesso, a gente tocava, fazia todas as festas dos jardins,
Higienópolis, Santa Cecília, Barra Funda, e tudo, enfim, toda essa região central de São Paulo, a gente tocava todo fim de semana. E aí com essa grana que eu ganhei, eu comprei uma bateria. O Fred comprou um piano e a gente começou a tocar. E o Alec comprou um baixo. O Alec era o nosso baixista. Tinha um outro guitarrista, o Mike. E aí, enfim, depois o Fred foi fazer outras coisas, foi estudar e tocar em outras bandas, né? Ele fez Degradê Zero, né? Ele sabe quem é a banda Zero, uma banda chamada Zero, né? Então, é o Fred que eu... E aí eu continuei com o Alec tocando, né? Até que uma hora o Ian, o Xavier, que estava no Liceu, e a Virginie, que eram nossos amigos, colegas da escola, né? A gente se juntou. Já tinha outras pessoas antes, até a Marcinha foi nosso cantor. Enfim, teve outras formações antes dessa, mas eu vou pular já direto pro... E aí eu saí do Liceu, onde a gente estudava, que era uma escola francesa da comunidade em São Paulo. Eu fui estudar num colégio chamado Objetivo, na Paulista, na Avenida Paulista, lá onde tem todas aquelas coisas da Paulista, quando você vê festa na Paulista, é ali, naquela loucura. E tinha um festival chamado FICO, no ginásio do Ibirapuera, muito importante, assim, quer dizer, enfim, mobilizava muita gente, lotava o ginásio do Ibirapuera, para você ter uma ideia, né? E aí eu falei, cara, vamos colocar uma música aí no FICO. E aí a gente ensaiou, então a gente chamou o Alec, o Xavier, o Ian e a Virginie, mais a Marcinha, que era a nossa cantora, que infelizmente faleceu alguns dias atrás, que era uma garota incrível, que cantava, nossa, ela era maravilhosa, essa garota. E o Cookie também, que era o nosso percussionista, que hoje é o baterista do Altas Horas. Enfim, começamos ali e a gente nunca mais parou, assim, enfim, que mais? Eu não sei, eu estou me alongando, não sei. Se você quiser perguntar alguma coisa, não sei. Pois é, você falando aí, você já tinha vizinhos bem fracos, né? Era só Arnaldo Batista e Sérgio Dias, era só essa galera aí. Você Pois é. tem alguma E a aula? gente ia muitos shows, eu vi, então, muitos shows dos Mutantes. Eu, Alec, o Fred, a gente tinha uma turminha em São Paulo, que é essa turma que era os DJs, e, enfim, as meninas, enfim. E a gente já vê todos os shows que tinham, a gente era rato de porta de show, e aí ia ver tudo, assim, a gente conheceu todo mundo em São Paulo, muito jovem, então eu caí no mundo, hoje em dia seria, não sei como seria, minha filha, eu tinha com 12 anos, eu saía toda noite, assim, a gente ia ver show, enfim, do Caetano, a estreia do Caetano, muito, Mutantes, o Terço, Made in Brasil, Rita Lee, Tutti Frutti, tudo que você puder imaginar, tudo, Gilberto Gil, Jorge Maltner, não sei, tudo. A gente frequentava muito, então, enfim, a gente caiu no mundo muito cedo, isso quer dizer, a gente já tocava na noite, depois a gente começou a ir em shows, e aí depois a tocar também, a gente fez muitos shows, a Gota, que era esse grupo antes do Metrô, enfim, que já era essa formação com a Virginie, depois a Virginie saiu, ficou só instrumental, a gente tocou em São Paulo inteiro, assim, a gente tinha um público em São Paulo de teatro, sabe? A gente tocava nos teatros. E a gente enchia os teatros, o teatro enchia. Tinha um boca a boca muito grande, a gente distribuía filipetas na rua, sabe? Enfim. E aí até que a gente fez um disco independente, a Gota, não sei se você já ouviu esse disco, a Gota Suspensa. Você já ouviu? Você já viu? Sim. E aí, com esse A Gota Suspensa, a gente veio fazer aqui no Rio a prensagem. Minha tia trabalhava na época na Poligram, ela trabalhou anos na Poligram, então eu conseguia muito discos com ela, tudo da Poligram, eu ganhava, quando eu via no Rio, eu voltava com uma mala cheia de vinil. E ela conseguiu que a gente fizesse a prensagem aqui. Numa ida à praia, eu estava com o pessoal da Blitz, a gente ficou hospedados na casa do Billy, pianista da Blitz. A Blitz estava muito estourada, o Billy era de São Paulo também, e o Juba, baterista. E a gente, um dia estava na praia, assim, e falaram, vamos sair com o Mariozinho Rocha.
Marizinho Rocha está convidando a gente para ir passear de veleiro na Baía da Guanabara. Daí eu e Virginia aqui, né? A gente foi e sempre andava com uma fita, obviamente. Todo mundo andava com uma fita na época. Ah, Luana! Não acredito. E aí, aí eles falaram, olha, eles são amigos da gente de São Paulo e eles têm uma banda, coloca essa fita aí, Máriozinho. Máriozinho era o produtor da Gal, né, de tudo, da Blitz, e ele era fazia todas as trilhas das novelas, da Globo, das novelas também. Aí ele colocou a fita, ele pirou, ficou louco, falou, não, eu quero contratar você. Não, a gente vai assinar, vamos lançar um disco a gente. Só que a gente já estava lançando a Gota, enfim. E aí, enfim, tudo isso acabou que a gente voltou para São Paulo, eles mandaram umas passagens para a gente voltar para o Rio com a banda toda, na CBS, e a gente tive uma reunião lá, passamos a tarde, almoçamos com a diretoria toda, e no fim a gente acabou assinando com eles. Eu estou resumindo tudo muito, né? Porque tudo isso... E aí, enfim... Isso que você está falando. E aí gravamos, né? Acabamos gravando, mas tudo. Alô? Ih, eu acho que caiu, né? Ah, travou aqui. Isso que você tá gravamos algumas coisas, mas era uma época ainda que o rock, pop, apesar do sucesso da Blitz e da Gangue 90 antes, e Lulu Santos, alguma coisa, Rich, algumas coisas, ainda eles não apostavam muito, assim, sabe? Era uma época, sabe? Era a época dos cantores, das cantoras de MPB, sabe? Não tinha espaço para banda. Ninguém imaginaria que... A gente nunca pensou que a gente ia, enfim, chegar onde a gente chegou, assim. E por que mudou o som da banda? E também mudou o nome, né? De Gota Suspense. O som mudava o tempo todo. O som mudava o tempo todo. Nossa, a gente tocou diversos estilos, né? Você vê que na Gota teve uma época que era bem mais samba. Você vê, a música Gota é quase uma bossa, né? Uma bossa, samba, assim. Porque a gente tinha muita influência dos Novos Baianos também, que eu nem falei. A gente já viu muito Novos Baianos. Baby, Pepeu, era uma coisa dessa brasilidade, assim, a gente era louco por isso. E Egberto, Gismonte, Hermeto, enfim. Cara, a gente tinha necessidade de fazer música pop, foi um desafio para a gente. A gente cansou de fazer músicas que duravam meia hora, 2 horas, 3 horas improvisos. A gente estava precisando de outra coisa, sabe? E foi ótimo, foi a melhor coisa que a gente pôde fazer, sabe? Era um desafio para a gente fazer músicas de 3 minutos e assim. Bom, a gente tinha uma adoração, né, pela Rita Lee, o Roberto de Carvalho. Essa fase da Rita Lee e Roberto de Carvalho é uma grande influência do metrô, assim, escancarada, né? Não é por nada que Tititi, a gente acabou gravando Tititi para a abertura da novela, a convite deles, né? Enfim. Mas esse Tititi está no olhar. Mas antes veio Como? o maior sucesso da banda. Eu tô falando que Tititi, essa música tá no olhar. Mas a banda Sim. Começou estourando mesmo no compacto, beat acelerado, né? Exato, exato. Eu até tenho o single aqui, olha, tem um single. Ih, não dá para ver muito bem, peraí. Aí, agora sim, dá para ver. Isso aqui é o que ia para as rádios, sabe? Olha, com a letra atrás e tem a mesma música dos dois lados, né? Um vinilzão. Teve beat acelerado, Teve beat acelerado, em 84, Esse compacto é beat acelerado, símbolo de Dandy, né? Isso, então, eu não te contei. A gente foi um louco, a gente estava fazendo um show em São Paulo com os Titãs, uma noite no Rádio Clube, que era uma danceteria. E daí depois teve essa fase das danceterias, que eram lugares enormes, assim, uns galpões para 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. A gente começou a tocar muito aí. Então, acho que mudou completamente, né? Da Gota, que era aquele som no teatro, para lugares onde as pessoas estavam indo para dançar. E
que eu ia dizer? Então, o Alexandre Agra estava produzindo o disco do Raul Seixas, chamado Metrô Linha 343, eu acho, né? E aí a gente não conhecia ele, veio no camarim depois e falou que ele estava produzindo o Raul na Som Livre, no estúdio da Som Livre, que era um sonho, que foi construído para Rita e Roberto gravarem, né? E artistas da Som Livre. Ele falou, olha, eu tenho um estúdio, tá... O Raul não vai poder ir amanhã no estúdio, o estúdio está livre. Vocês não querem gravar alguma coisa amanhã na Som Livre, no estúdio? A gente, pô, claro, não, obviamente, né? Claro, é um sonho entrar naquele estúdio e gravar. E a gente entrou, a gente gravou Beat Acelerado, a demo do Beat Acelerado, e Sândalo de Dandy, nesse dia, numa tarde, assim, numa noite. E, só que Sândalo de Dandy não tinha nem letra ainda, só a melodia com instrumental. A Virginie fazendo... eu acho que tem isso na edição comemorativa do Olhar, que saiu alguns anos atrás, não sei se você viu. Sim, Um CD duplo. Eu acho que tem essa demo lá, não tenho certeza, não lembro mais. você se lembra a primeira vez que o metrô se apresentou na televisão? A primeira vez, eu acho que foi num programa do Raul Gil, Beat Acelerado. A gente fez Beat Acelerado, né? Tocou, não, era um playback, né? Como na época, todos esses programas, com algumas exceções, tipo Perdidos na Noite do Faustão, quando ainda era, não sei se era Bandeirantes, Gazeta, não lembro, Record. Aí ele era ao vivão mesmo, era ótimo então, fazer ao vivo. Era um desafio bacana. E eu acho que foi o programa do Raul Gil que a gente foi. E depois, a gente fez muitos esses programas em São Paulo. Era difícil, sabe que ainda teve muita dificuldade para entrar no Rio. Então a gente fazia muito esse de São Paulo, Barros de Alencar, todos nós, né? Titãs, a gente direto com os Titãs, porque quando a gente lançou o Beat Acelerado, os Titãs lançaram Sonífera Ilha na mesma semana, estourou muito. Eles fizeram muito sucesso com Sonífera Ilha. E aí a gente se encontrava toda hora, né? Na noite toda de São Paulo, nos programas. Titãs, quem mais que ia muito lá? As bandas de São Paulo, elas demoraram para conseguir entrar no Rio. No Rio tinha uma coisa, ainda era... E tinham as bandas já aqui, que eram o Kid de Abelha, Barão Vermelho, Isso. enfim, Paralamas, que não eram cariocas, mas eram, enfim, estavam aqui. E aí, então, as bandas de São Paulo, tipo o Traje, Metrô, Titãs, enfim, quem mais? A gente demorou um pouco para conseguir chegar no Rio, sabe? Ser aceito no Rio. Eles achavam a gente muito paulista. Eu lembro que a galera aqui no Rio, quando a gente falava dos Titãs, eles falavam, nossa, mas uma coisa, eles não entendiam ainda, sabe? Mas depois eles fizeram um sucesso estrondoso, né? Show no Maracanãzinho, foi maravilhoso. Enfim, foi isso. Raul Gil, acho, foi Raul Gil. Depois a gente fez Chacrinha, né? Era muito difícil fazer um Chacrinha. Quando a gente veio para o Rio, a gente gravou o Chacrinha, aí era uma loucura, era uma catarse o Chacrinha, era maravilhoso fazer esse programa. Nossa, era um sonho. E a gente chegou a viajar com ele, fazer alguma coisa com ele fora do programa, uma vez aqui num show na zona sul do Rio, e aí tinha todo mundo, a Cor do Som, o Rich, Lulu Santos, enfim, todos os 14 bis, não lembro. E coitado do Chacrinha, cada vez que ele entrava no palco para apresentar as bandas, ele era totalmente vaiado pela plateia inteira, que era a Zona Sul, sabe? Super preconceituosa, nossa, uma vergonha, coitado. E o Chacrinha foi um cara que deu muito apoio, ele ficou louco, ele amava o metrô, ele queria que a gente fosse lá todo dia. Ficou apaixonado pela Virginie. Mas todo mundo era apaixonado pela Virginie, né? Eu não me lembro quem me falou isso. Acho que foi o Bid do Tóquio. Acho que foi o Bid. Ele me disse que para se apresentar no Chacrinha,
você tinha que fazer Ah, 3 shows, playback de graça, aí você se apresentava no pois Chacrinha. é, tinha isso, era hilário. Era, você gravava o programa no sábado, porque às vezes ele gravava sábado e domingo, então tinha um sábado que você não fazia show, você conseguia fazer um sábado e domingo, gravava 2 chacrinhas, mas entre eles à noite vinham 2 táxis no hotel buscar você e você ia nos bailes funks assim na periferia do Rio, assim na ali na Pavuna, Campo Grande, cara, uns baile funk mesmo de 10 mil pessoas, uma coisa para milhares de pessoas. E tocavam 3 músicas lá, que era um playback de 3 músicas. Mas era uma loucura. E aí você saía de lá, entrava no carro, ele corria que nem um louco, ia para outro lugar. A gente chegava de manhã, assim, lá aqui no Rio, né? Pro hotel, enfim. Mas todo mundo fazia, todo mundo se encontrava nesses. Né? Se encontrava todo mundo, porque todo mundo que fazia chacrinha não tinha jeito. Ou você fazia isso, ou você não. Era o famoso Shabá, né? Sim, exatamente. Mas em 84, se eu não me engano, em 84, você fez um comercial que todo mundo se lembra, né? Aquela clássica frase, camisa bonita, alguma coisa assim. E como foi o convite para Sei. gravar esse comercial da história? Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Então, a Virginia era modelo, né? Ela era, além de cantora, ela era modelo. Ela vivia, aliás, ela trabalhava desde menina, né? Ela chegou a fazer programa na TV Cultura com 12 anos. Depois ela fez uma novela, Os Imigrantes, e fazia muito comercial. A Virginia era uma top model. As pessoas não imaginam. Ela fazia tudo. Ela estava em todos os comerciais, muitas fotos. E ela, um dia, então, ela foi convidada para fazer um comercial da Philips, era o Walkman, estavam lançando o Walkman. Nossa, eu sou muito velho, né? Imagina, estavam lançando. Nelo, alguém escreveu? Nelo, querido, o Nelo, meu chefe. E aí a gente fez esse comercial. Aí eles pediram para ela convidar amigos. Ela chamou a gente. Eu, o Xavier, o Yanni, enfim, a banda. E ficamos amigos do pessoal da produtora, da TVC, dos diretores. E aí, então, depois eles chamaram a gente também de novo para fazer o West Top, mas de calça. A gente fez calça West Top. Todo o metrô. A gente fez, e mais uma galera. E aí, quando teve a camisa, foi um tempo depois, eles me chamaram para fazer o teste. E aí eu fiz um teste, eu e um amigo, o Fred, o irmão do Ian. Eles tinham chamado um monte de gente, ninguém passou para esse teste. Eles chamaram umas 300 pessoas, não sei, uma loucura. E aí era entre eu e ele, mas a gente acho que foi para se divertir, nunca imaginava que ia ter essa tamanha repercussão, assim. E você era mais conhecido por ser o baterista do metrô ou o Fernandinho? Então, eu acho que as pessoas não ligavam as duas pessoas, sabe? Ninguém imaginava que eu estava no metrô, ninguém sabia que eu era o Fernandinho. O Fernandinho não ligava o metrô, era uma coisa, era um mundo dos paralelos. Eu acho que eu fiquei como Fernandinho na época, sim, porque imagina, passava comercial na Fórmula 1, na Globo, domingo, enfim, uns horários assim, passava, e era Brasil, né? Passava, era um comercial nacional. E aí eu acabei fazendo durante 4 anos esse comercial, né? É uma série, né? São vários, e fazendo fotos, e todo ano tinha muito trabalho. Eu trabalhei muito com eles, foi ótimo. Foi bem bacana, foi uma experiência maravilhosa. Que a equipe era uma equipe de cinema, sabe? Eu aprendi muita coisa. Então, meu sonho não era também só fazer música. Eu sempre quis fazer cinema. E era uma equipe de cinema, filmava na Vera Cruz, que é um estúdio de cinema assim, antológico, né? Onde eram filmados os filmes da Atlântica, aqueles filmes do Grande Otelo, filmes. Então, imagina, era um ambiente maravilhoso, sabe? Aprendi muito lá. Pô, demais. E o pessoal ainda te reconhece por causa do comercial?
Não, não. Não, estou muito diferente, né? Eu tinha 22 anos na época, imagina, eu tenho 59. Eu tinha 22, eu era uma criança, não sei. Minha filha tem 22, é uma criança para mim. Mas quando foi que você viu que o metrô estava crescendo? Uau! No rádio, né? Que eu tocava no rádio, isso sim, na rua não. Mas no rádio, sim. Na rádio era uma loucura, porque tocava muito, muito, muito. Tocava o dia todo, beat acelerado, e aí foi engraçado, porque a gente, então, como era um compacto, a gente não tinha a outra música que tinha era Sândalo. E aí a gente entrou logo em seguida para gravar o disco, o Olhar, né? Porque todo mundo queria uma nova música. E a gente falou, vamos gravar, vamos entrar agora, já gravar. E a gente era uma loucura, porque a gente fazia muito show. De terça a domingo a gente fazia show. A gente viajava pelo Brasil todo, de terça a domingo. E aí, nos intervalos loucos, não sei como, a gente gravou o Olhar no meio dessa loucura. E no meio disso, a Jovem Pan de São Paulo e alguma rádio na Bahia resolveram eles tinham tocar Sândalo de Dandy por conta própria, porque eles não, sabe, não dava mais para ficar tocando. Beat acelerado tocou, acho, uns 6 meses, assim. Não. Aí eles falaram, a gente tem outra. E aí Sândalo de Dandy fez um mega sucesso também. Foi louco, foi muito louco. A gente era um lado B que nem a CBS na época não investiu, assim, não esperava, sabe? Eu acho que eles não esperavam nada da gente, eles mesmos, por mais que eles assinaram a gente, etc., eles, não sei, ainda era tudo muito novo para a cabeça dessa galera, eles eram muito, ainda, sabe? E Jorge, caramba! E aí, Jorge? Caramba, Jorge, uau! E aí? Agora Que vamos falar mais? sobre o álbum Olhar. Fala um pouco sobre esse álbum. Sim. O que você gosta, como que é a gravação do disco. Cara, a gravação foi muito louca, porque a gente entrou num estúdio no Transamérica, em São Paulo, que era um estúdio maravilhoso, que tinha acabado de ser construído, lá no Alto da Lapa, e a gente gravou tudo em um dia, 2 dias. Assim, a gente montou o equipamento, a gente tocou ao vivo, todo mundo tocando, e a gente gravou ao vivo, e aí estava pronto. Só que eles, quem estava era o Roberto Marques na época, o Maluli, eles gravaram tudo em 2 canais, sabe? Eles gravaram em estéreo. Se eles tivessem gravado já 24 canais, que era o 48, tinha também lá. Não precisava de 48, mas enfim, estava pronto, sabe? E aí, só que algumas coisas a gente queria mexer, trabalhar, só que como tava em estéreo, assim, era uma gravação. Na Pio 11, alguém falou 12, não sei. E aí foi super frustrante, teve essa frustração, porque estava muito bom, tinha uma pegada ao vivo, assim, uma coisa muito espontânea, mas não tinha qualidade, entendeu? A gente tinha Então a gente teve que voltar para o estúdio, e aí demorou, não sei quanto tempo a gente demorou para gravar, e aí para regravar tudo aquilo que... E aí a gente sentiu um pouco de dificuldade de reproduzir a mesma espontaneidade, sabe? Algumas vezes, mas a gente conseguiu, e a gente tinha uma coisa que era interessante, porque a gente usava muito eletrônicos, que era uma coisa muito rara, né? As bandas tocaram mais rock and roll, assim, guitarra, baixo, bateria, guitarra. O Ian usava uma tecladeira, ele tinha muitos teclados Moog, Korg, já há anos, ele já desde garoto, baterias eletrônicas, a gente usa, eu viajei e trouxe uma bateria eletrônica Simons na época. Então a gente tinha uma coisa com a coisa da tecnologia muito, enfim, da tecnologia e da música pop, assim. Se você escutar o som, né, ainda é um som bacana, né? Sim, pois é, o disco Olhar é clássico do rock nacional. Mas qual foi o Tem estilo? coisas, então, que eu gravei com a bateria eletrônica, e tem coisas. Então, por exemplo, Johnny Love é uma música que foi totalmente improvisado, assim, a gente nunca tinha tocado. A gente tocou pela primeira vez. Essa gravação é a primeira vez que a gente tocou ela, a Take 1, gravação do Johnny Love. Hã?
Take É o 1. take 1, só tem um take. E não tinha letra ainda, era um improviso, assim. A gente gravou e eu acho... Será que tinha letra? Eu acho que o Joe escreveu uma letra. Sabe quem é o Joe? O Joe Eutanásia. Joe, um músico maravilhoso, guitarrista, compositor, cantor, Zé Eutanásia. Ele tocou até no Clube da Esquina. Ele era um músico gaúcho, né? E ele produzia a Neuzinha Brizola. Ele fazia aquelas músicas que a Neuzinha Brizola cantava. Era ele que fazia. E qual foi o show E aí, que mais? Eu não sei, eu estou me enrolando aqui, eu não sei, eu estou falando um monte de coisa aí. Não, tá bacana as histórias, tá bacana. Qual foi o show que mais te marcou no metrô? Uau! Caramba, difícil. Tem vários que marcaram podem ser marcados por várias razões diferentes, né? Isso. Caramba, difícil. Teve um show muito bacana em São Paulo, vai. Tem uns shows muito bacanas em Santos. Santos era uma cidade maravilhosa para fazer show. Santos era um lugar fantástico, assim. A galera muito quente, assim, muita juventude. E cidade de praia, assim, era meio Rio, cara, é meio um Rio de Janeiro, sabe, Santos? São paulistas, mas são mais para cariocas do que paulistas. E os shows lá sempre eram incríveis, cara. Pô, os shows lá eram maravilhosos, né? E no Heavy Metal, um lugar chamado Heavy Metal, um cinema, que era quem produzia esse cinema era o Rafael Borges, que depois virou nosso primeiro empresário, ele era o nosso cara, e depois ele foi trabalhar com a Legião Urbana. Ele é o 4º membro da Legião Urbana, sabe? O Rafael. E teve um show em São Paulo, que é o show que a gente fez, que era uma loucura, um som quadrifônico, sabe? Era um show com a direção do... me deu um branco agora. Ai, que vergonha, estou com vergonha. Alguém me lembra? Oi, Chaves! Oba, obrigado, Chaves, pela trilha da série. A gente era um palco, a gente tocava num trilho, assim, todo mundo sem fio, enfim, era uma coisa nova, assim, uma tecnologia, o som quadrifônico, e a gente tocava no meio da plateia, foi muito interessante esse show. A direção foi não lembro agora, cara, me deu um branco agora. E é o clipe do Tititi, quando você vê o clipe do Tititi, é esse show aí. Esse show tá todo filmado, gravado. Foram 4 shows, 4 noites em São Paulo. Tá tudo filmado, sabe? Todas as noites foram filmadas. Como era a relação com as outras bandas? Posso responder isso? Eram ótimas. Pode, fica à vontade. Eu fui convidado... o Legião... bom, eu tenho que... Agora eu vou... as pessoas vão achar que eu sou um mentiroso. O primeiro show da Legião Urbana em São Paulo foi na minha festa de aniversário. Olha que demais, bacana. Como é que foi? Era uma festa dos Aquários, eu sou de Aquário, né? E a gente tocava muito num lugar lá em São Paulo, na Consolação, um lugar chamado Woodstock, assim, tocava rock, tinha bandas de rock que tocavam. A gente fez show da Gota lá. E aí eles falaram, vamos fazer um show. A gente era amigo de toda essa galera, né? Rose Bombom, enfim. E aí, vamos fazer uma festa de aniversário para você, o Edgar Scandurra do Ira, ele também é aquariano, não lembro, tinha outros. Aí falando, vamos fazer uma festa, vamos. Aí a gente fez uma festa lá, e aí eles estavam hospedados na casa do Guilherme Sná, que era o cantor do Zero. Na época ele não sei, não era o Zero, ele cantava num grupo chamado Voluntários da Pátria, antes do Zero, enfim. E aí daí foi ótimo, eles tocaram, era um trio ainda, o Renato tocando baixo, e depois a gente passou a noite conversando com eu e o Renato sobre rock progressivo dos anos 70. Ele sabia tudo, ele era muito culto, sabia tudo, ele ouvia tudo, ele conhecia tudo. E a Blitz, obviamente, então, já falei da Legião. Bom, em Legião, eu tenho uma história engraçada para contar da Legião, se tiver tempo. Quando a gente foi no Chacrinha, a gente fez Chacrinha uma vez no Chacrinha, e com a Legião, a gente estava no mesmo camarim, e a primeira vez que eles vieram tocar no Chacrinha, foi incrível, a gente estava muito contente, porque eles eram ainda
muito punks na época, eles não tinham entrada, né? Depois, quando eles fizeram sucesso, foi aquele sucesso, ninguém, nossa, foi uma coisa... Mas tentaram obrigar o Renato a não entrar com uma calça rasgada. Ele usava uma calça jeans rasgada, sabe? E aí falaram que se eles usarem... Daí eles falaram, não, eu não vou tirar a calça. Aí eu lembro que eu falei, não, eu empresto minha calça para você e tal. Não, eu vou fazer com essa calça. Ele fez com a calça. Eles falaram, olha, se vocês fizerem com essa calça, vocês vão ser cortados na edição. E realmente eles foram. Então, olha que louco. Mas eles entraram, fizeram, tocaram a música, não lembro se era a geração Coca-Cola ou será. E aí eu lembro, porque a gente estava juntos nesse camarim. Foi hilário. Eles são os queridos todos, né? O Renato era muito querido e... Kid de Abelha, o Alec é primo do Jorge Israel, então eles eram muito amigos, a gente se conheceu. E eu fui convidado para tocar com o Kid de Abelha quando o metrô se separou. Mas eu já estava fazendo teatro, eu estava interessado em fazer outra coisa, sabe? E aí eu fui nas nuvens, eles me convidaram para ir lá nas nuvens, no estúdio do Liminha, eles estavam mixando um álbum, isso foi em 88. E aí eles me convidaram para tocar com eles, mas eu estava já querendo fazer outra coisa, sabe? Isso que você falou da festa Enfim. que a Legião tocou, você falou que o Renato estava no contrabaixo, então foi bem antes do Negrete entrar na banda, né? Renato Rocha. Sim, bem antes, No primeiro disco da Legião é o Renato tocando baixo. Sim. Foi em que ano isso? 83. Ah, sim. Esse show, esse meu aniversário? Eu acho que 83. Pô, demais. Teve um aniversário com Legião Urbana tocando. Pô, sensacional. E depois do... Chique, hein? Pois é. Legião Urbana. 82, 83. Tem razão. 82, 83. Mas depois do Olhar teve a saída da Virginia e entrou o Pedro. Sim. Também gravou outro disco, segundo disco. E como foi gravar sem a Virginia? Bom, foi totalmente diferente, né? A proposta era completamente outra e, enfim, já era outra coisa. Cara, foi complicado fazer esse disco, assim, e foi muito prazeroso, porque a gente estava voando, assim, no sentido... A gente estava tocando há quantos anos juntos? A gente começou a tocar juntos Bom, eu e o Alec em 78. Com o Ian em 79. Então, desde 79, era 87. Imagina, quase 10 anos. A gente tocava diariamente nessa época Quando essa fase do Pedro, a gente não parou de fazer shows. A gente alugou uma casa do lado do estádio do Pacaembu, ali, naquela descida do estádio, e a gente ficava tocando lá 20 horas por dia. Tocando e gravando, tocando, improvisando, gravando. E fomos para o estúdio. Enfim, foi incrível, mas foi uma época difícil, assim. E qual disco você prefere? O Olhar ou o segundo? Não tenho preferência. Eu acho que os dois têm uma importância para mim, na minha vida, assim. Eu não consigo ter uma preferência. Não tenho mesmo. Disco é igual filho. Os dois são... E tem um outro, né? Tem o Déjà Vu também, né? Não sei se você conhece esse disco. Déjà Vu 2, já é um pouco mais pra Já frente. vi com a Virginia e o Ian. Eu gosto muito desse disco também. Sim, pois é. Disco é igual filho, não dá pra escolher um, né? É mais difícil. Pois é, fale do show do Recife aqui com o Pedro, alguém. Sil. Oi, Sil. A gente fez os shows com o Pedro eram muito bacanas, mas esse show em Recife foi o primeiro show do metrô com outro cantor, que era o Pedro. Foi a volta do metrô, a gente não fazia show, mas a gente foi fazer um show em Recife. A gente tinha feito um show em Recife com a Virginia no centro de convenções.
assim, para não sei quantas mil pessoas. Então, tinha um público metrô, eles esperavam, e a gente voltou para tocar, enfim, num clube. E eu acho que esperavam. A Virginie não sabiam que a Virginie não estava. Então, caramba, as pessoas ficaram loucas da vida. E aí a gente teve que sair correndo do show, sabe? As pessoas querendo, batendo no carro. Cadê Virginie? Cadê Virginie? Jogavam garrafas no palco, xingavam Pedro, xingavam a gente. E a gente estava muito maluquinhos, porque quando a gente chegou era um show num domingo, eu lembro que a gente chegou em Recife de manhã, acho que foi dar uma volta na praia da Boa Viagem, é isso? É Boa Viagem, né? E tinha um trio elétrico passando maravilhoso. A gente foi olhar, o Pedro nunca tinha visto, né? Porque ele é de Portugal. E a gente foi olhar e os caras. Então, eles reconheceram a gente. Falou, galera do metrô, tá aí. Sobe aqui no trio. A gente subiu. A gente acabou tocando. Eu fiquei tocando assim, à tarde, passei o dia, amanhã, era um dia de sol, 42 graus, assim. E aí eu fiquei tocando até as 4 da tarde, bateria nesse trio elétrico aí. Foi uma loucura. Na hora do show, então, foi doideira esse show. Mas a gente teve que sair praticamente fugidos mesmo. As pessoas batiam no carro, queriam quebrar o carro, batiam no vidro, sabe? A gente teve que fugir. Sim, sim. Pois é, eu queria saber isso, porque às vezes quando a banda muda, algum baixista ou algum guitarrista, o pessoal sente falta. Mas como que foi Claro, com certeza. pro público? Mas aqui não era, né, metrô, né? Na verdade, o nome da banda era Tristes Tigres, né? Já tinha até um outro nome. Mas aí a Sony, eu vou falar só a CBS Sony na época, e aí eles resolveram lançar como metrô. Não, mas isso é metrô. A gente devia para eles 2 discos, né? A gente tinha um contrato. Então não dava para a gente fazer uma outra coisa com, de repente. Mas não tinha nada a ver, não era metrô, entendeu? Tudo bem, saiu como metrô, mas tanto faz. Não é metrô. Mas Metrô é com a Virginie, né? sim, sim, verdade. A formação clássica foi a mais marcante da banda, né? Uma Virginia. Mas Que é depois aí? do tempo do segundo disco, teve a sua saída do metrô. E como foi sua saída Como é? da banda? Como é? Desculpe, eu não escutei. Depois de um tempo do segundo disco, teve a sua saída da banda. Você saiu da banda Ah, e não, eu foi. não saí da banda. Ao mesmo tempo que eu estava na banda, eu toquei um pouco com o Now, uma banda chamada Now. Depois com o Cotô. Mas eu acho que, na verdade, a gente foi se separando assim naturalmente. O Pedro saiu, na verdade, o Pedro saiu. E a gente chamou um cantor chamado Hamilton Moreno, e ele chegou a ensaiar com a gente bastante tempo. O Hamilton cantava num grupo em São Paulo chamado Sossega Leão. É um grupo de cubano, música cubana. E aí com escova. Enfim, tinha vários do Titã, o André dos Titãs era também. Eu acho que o Nando Reis tocou no Sossega também. Bom, enfim. E aí a gente estava, então, o som mudou completamente. A gente estava tocando um som totalmente africano nessa época. Tinha um percussionista, Edmundo Carneiro, depois ele está morando em Paris hoje, já naquela época, ele foi em 88. Era um som, a gente quase já era um pré-axé. Era quase música axé. Imagina, eles iam achar que a gente tinha mudado tocando música axé para fazer sucesso. Mas era quase axé. Tem aí na internet, no YouTube, dá para ouvir 2 músicas. Mas não tem, infelizmente, não tem as músicas gravadas, as músicas cantadas pelo Hamilton, que era um cantor assim maravilhoso. Caramba, o cara era. Mas a gente, infelizmente, nunca chegou a gravar com ele. A gente parou, eu fui morar, eu vim fazer teatro aqui. Depois eu fui tocar com o Ian, a gente montou uma banda que na verdade era meio também, tinha o Alec no começo da vida, com um cantor búlgaro, belga, na Bélgica. E a gente foi para a Bélgica. Passei 2 anos na França, em Paris, em Bruxelas. Comecei a trabalhar fazer teatro como ator e comecei a fazer trilhas para os espetáculos que eu estava trabalhando como ator. E depois eu parei, enfim, eu comecei a fazer, parei com o teatro por um tempo, enfim.
voltei a tocar um pouco, né? Ia fazer trilhas e faz o Déjà Vu, daí comecei a fazer algumas trilhas. Fiz muita trilha para desfile e no São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, não sei o quê. E fiz comercial também, mas comercial é loucura, eu não quero isso para mim. Né? Eu fiz alguns, sabe, em Bratel, fiz coisa Nike, comecei a fazer umas coisas assim, mas não curto fazer difícil, eu prefiro. E aí eu comecei a fazer trilha para teatro, para cinema, então, e agora eu fiz uma trilha para uma série em 2019, que está no ar desde semana passada, né? Onde está meu Na coração? A série. Globoplay. Onde está meu coração? Nossa, estou muito feliz. Eu nunca tinha feito uma série. Maravilhoso, estou adorando. Estou adorando. Adorei o processo todo. São 10 capítulos, como fazer 3 longas, sabe? Muita música, muitos trabalhos. Mas eu gosto, eu gosto. Estou feliz. Então vamos falar agora sobre a primeira reunião do metrô, que foi em 2002, que lançou o disco Déjà Vu, só que não está a formação completa. Ali está só Sim. você e o Ian. E como foi essa volta? Como que todo mundo voltou ali? Quer dizer, quase todo mundo, né? Não, ali foi o seguinte. Caramba, acho que eu não lembro muito bem agora. Nossa. Eu sei que a Virginie que falou isso, que no dia que eu mandei uma mensagem para ela, um e-mail para ela gravar, pra ela vir gravar. Então, a Virginie veio para o Brasil e aí ela ficou hospedada em casa e o Yann também se mudou nessa época para o Rio, ficou aqui também, aqui nesse estúdio. Aqui. E a gente gravou, passamos uma semana gravando um monte de coisa, muita coisa, muito, muito. A gente acordava, ficava, enfim, ia tomar um banho nas banheiras, ou ia dar um mergulho no mar. Mas a gente trabalhou muito, gravou muita coisa, e ela foi embora. Aí, quando ela foi embora, o Yannis ficou aqui, e a gente continuou gravando, entendeu? Continuou fazendo uma pós que durou uns 6 meses. 6 meses gravando e chamando gente para gravar, né? O Maltner, o Lucas Santana, quem mais? A Preta Gil, quem mais? Tem um monte de gente, né? Não sei, estou esquecendo. Um monte de gente. O Otto, quem mais? Não sei, enfim, uma galera. Mas em 2014 teve a volta com todo mundo Aí ali. depois teve a reunião em 2014. Os outros não participaram dessa reunião. O Alex estava tocando na época, fazendo coisas. O Alex estava tocando com a Cel na época. Na verdade, a banda da Cel, quando ela estava bem jovenzinha, cantava lá no Urbano em São Paulo, era o metrô, menos eu, né? Era o Ian, o Alex e o Xavier. E aí o baterista era o Chernev, toca na formação atual dos Mutantes. O Cláudio, né? Nossa, maravilhoso esse baterista. E o James também, uma época, tocou super batera, está morando em Paris. Por que eu estou falando isso? Então, o Alec então, não quis fazer. O Xavier gravou alguma coisa. E a gente se encontrou mesmo em 2015 para a reunião da escola, onde a gente tinha estudado, onde a gente se conheceu. A gente achou que nunca isso ia acontecer, na verdade, mas acabou acontecendo. Foi o convite e a Virginia topou e a gente se encontrou no dia para tocar com ela no palco mesmo, não teve nem ensaio. Ela chegou do aeroporto e foi direto para lá. Sil estava lá, né? Sil, você estava lá, né? Deixa eu ver, tem um monte de. Olha, caramba, agora estou vendo as mensagens. Ah, foi em 2014 alguém escreveu. Então a gente falou sobre essa reunião e a banda no começo não ia voltar, né? Era só uma reunião ali na escola, né? É verdade, é verdade. Mas essa reunião foi tão legal que a Virginie, o Yanni escreveu uma música e a Virginie acabou escrevendo uma letra que é
Dando Voltas no Mundo. A gente lançou uma música chamada Dando Voltas no Mundo. E inverti a câmera, obrigado, desculpe, gente. E depois disso a gente fez alguns shows em São Paulo, em Curitiba, em Florianópolis, com Paralamas e o Frejá, uma noite muito legal num ginásio lá em Floripa. Muito bacana esse show, um showzão assim. E fizemos fizemos a Virada Cultural de São Paulo, que é um show assim, para não sei quantas mil pessoas na rua, né, sabe? Muita gente veio, muita gente. Foi muito emocionante esse show. Você me perguntou de um dos shows, esse é um, porque a gente não tocava há tantos anos e tocar assim para nossa, aquele mar de gente. E todo mundo conhecia as músicas, assim, foi bem emocionante, depois de tantos anos, né? Mas, e a gente gravou uma música que a Virginie fez com o Rubinho Jacobina, que é A Vida é Bela. E no meio disso a gente fez um show que está gravado, eu não sei como chama isso, com o Clemente, sabe quem é o Clemente? Clemente Tadeu. O Clemente tem Inocentes. O Clemente Tadeu é um programa que é num estúdio, você faz um show no estúdio, é show livre, eu acho que chama. Eu esqueci o nome do programa, esqueci o nome. A gente lançou, então tem essas coisas nas plataformas. Enfim, show livre, no iTunes, enfim, tem tudo isso, essas músicas todas. Também tem umas coisas que tem um montão de coisa que a gente gravou, nessa época que a gente gravou A Vida é Bela, a gente foi para o litoral de São Paulo, num lugar chamado Barra do Lina, e a gente ficou gravando um montão de coisa lá. Então tem muito material que a gente nunca lançou, sabe? Tem umas coisas até muito bacanas. Pô, demais. E depois da pandemia, quais são os planos aí para o futuro? Tem algum disco novo do Metrô para sair? Como? Tem algum disco novo do Metrô aí para sair ou não? Não, eu acho que não. Eu acho difícil, eu acho que não. Acho que cada um está fazendo suas coisas. A gente até, inclusive, por exemplo, eu tenho um filme que eu fiz em 2016, eu vou lançar finalmente esse filme agora, começo de junho. E no filme eu pedi, o Alec fez uma música no filme, vai ser lançado, sim, dia 10 de junho, acho, no canal, vai passar no Canal Brasil. Vai passar. E o Xavier fez uma música pro filme. E tem a Metrô, consegui botar uma música do Metrô no filme, eu não vou dar o spoiler, nem qual música é, mas foi uma batalha para conseguir, você não sabe, uma loucura com as editora, enfim. Mas eles foram muito bacanas todos e vai ter isso. Mas uma reunião assim, eu acho difícil, não. Tem uma música do Ian com Guilherme Arantes, maravilhosa, que a gente gravou. Alguma coisa vai sair daqui a pouco, sim. Daqui a pouco vai sair alguma coisa que é a versão em francês de Mensagem de Amor. A Virginie, a gente já tinha gravado isso na época, a Virginie tinha escrito... Ah, Gini, olha, ela tá aí, a Virginie. Salut, Gini, ça va bien? A Virginie tá aí. E aí a gente deve lançar isso. Demais. É uma versão em francês do Mensagem de Amor, Mensagem d'Amour, uma versão bem bacana, muito bacana. Obrigadão mesmo pela live, pelas histórias. Muito obrigado pela atenção. Gostei muito da live. Espero que você também tenha gostado do nosso papo. E depois da pandemia... Gostei. Desculpe se eu falei demais, tá? Não, eu sempre falo, quanto mais história, melhor, né? É muito bom ver essas histórias. Muito obrigado mesmo aí. Valeu? Obrigadíssimo. Até já, até breve. Então, Dani, boa noite. Tchau. Beijo em todos aí.